Olá, queridos! Que alegria você estar conosco em mais uma aula do nosso terceiro módulo do curso livre de Teologia da Rede de Ensino Instituto Jáfia. Estamos estudando Doutrina dos Batismos, uma revelação tremenda apresentada pelo escritor de Hebreus, Doutrina dos Batismos. Falamos aí na nossa primeira aula o fundamento dessa doutrina, a base, o bápito mergulhado, colocado dentro de... E o primeiro batismo que a gente tem dessa série de 7 batismos é o batismo de João. Batismo de João, ou também conhecido como batismo pré-Cristo, batismo pré-Cristo. A palavra de Deus nos diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é porque o Espírito Santo de Deus já convenceu ela do pecado. O primeiro tipo de batismo é o ministério de João Batista, preparar o caminho, endireitar as veredas. Esse é o batismo, por isso que ele é chamado de batismo de João. A própria Bíblia define ele como batismo de João, ou também como batismo de arrependimento. João, você sabe que foi filho de Zacarias com Isabel, João foi primo de Jesus e ele foi o profeta que veio antes, o profeta que foi precursor de Jesus, o profeta que veio preparar o caminho, endireitar as veredas, cumprindo assim inúmeras profecias do Antigo Testamento. E você sabe que a mensagem que João pregava era uma mensagem confrontativa, uma mensagem dura, uma mensagem arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando ele olha para a fila das pessoas que estavam ali no batismo, ele chama aquelas autoridades de raça de víboras. Ele olha para aquela situação e fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele sabia que tinha ali entre eles escribas, fariseus, hipócritas. Ele sabia que havia um grupo de fariseus ao qual ele vai justamente confrontar desta forma. João Batista fala para eles: quem vos ensinou a fugir da ira que vai vir, da ira vindoura? Olha só, ele estava, na verdade, dizendo que só entrar na fila do batismo não resolvia a situação deles. Na verdade, João traz uma mensagem de arrependimento. Aliás, a gente observa que João Batista começa sua mensagem pregando arrependimento, Jesus começa o seu ministério pregando arrependimento, Pedro começa o seu ministério pregando arrependimento, Paulo começa o seu ministério pregando arrependimento, porque é através do arrependimento que a gente vai firmar o senhorio. E as pessoas começam a questionar se o batismo de João era de Deus ou dos homens. E eles vão colocar Jesus nessa pergunta, tentando pegá-lo em algum erro. Mas acompanha comigo, Mateus capítulo 21, versículo 23, na edição revista e corrigida, o texto já traz o título acima, escrito O Batismo de João. Mateus 21, 23, e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Interessante a forma como Jesus saiu dessa enrascada que eles criaram para Jesus, questionando acerca do batismo, e Jesus confronta eles, questionando Jesus acerca da autoridade, Jesus confronta eles perguntando acerca do batismo. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Foi a pergunta que Jesus fez a esse grupo que chegou a ele, perguntando com que autoridade ele fazia isso. Como eles não tinham como responder, porque se eles dissessem de Deus, então Jesus iria realmente declarar: por que não crestes então? Mas se eles dissessem dos homens, eles temiam a multidão, porque todos consideravam João Batista um profeta da parte de Deus. Então aqui
um grupo que se diz que são os principais da sinagoga, os principais sacerdotes, os religiosos da época, foram confrontar Jesus dizendo: quem te deu autoridade para fazer milagres? Quem te deu autoridade para ensinar dessa forma, para fazer tais coisas? Jesus então olha para eles e fala: ok, já que vocês são tão inteligentes, tão sábios, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem essa pergunta, eu também respondo quem me deu autoridade. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Jesus tinha uma forma típica de fazer a pergunta, a resposta com perguntas inteligentes. Hoje, na verdade, isso se trabalha muito na questão do coach, né? A importância de você fazer perguntas que levem as pessoas a refletir. Mas se nós olharmos para o ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus sempre foi o maior e melhor coach que já existiu, porque ele sempre colocou o que hoje está sendo visto como técnicas de coach, ele usava naturalmente na sua vida, no seu ministério, na sua carreira. Os sacerdotes ficaram confusos, não podiam dizer nenhuma das duas opções, nenhuma das duas respostas, e eles estavam com medo, porque se eles dissessem que era do céu, Jesus diria: e por que vocês então não aceitam e não se arrependem e não são batizados por ele? E se eles dissessem era dos homens, eles estavam com medo da multidão, que na verdade teve João Batista como um grande profeta da parte de Deus. Ele então não respondeu nada. Jesus se calou, se era dos céus ou se era dos homens. Agora nós, sim, precisamos responder a essa pergunta para respondermos essa pergunta e entendermos o que é a doutrina dos batismos. Então vamos para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, você sabe que Marcos escreveu para os romanos e Marcos começa o seu evangelho falando acerca do nascimento de João Batista. Então veja aqui, no capítulo 1, de 1 a 8, o texto nos diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Como está escrito no profeta Isaías. Ele vai agora mencionar a profecia de Isaías capítulo 40. E ele vai dizer: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. O texto diz batismo de arrependimento. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, endireitar o caminho, preparar as veredas, na verdade ele está preparando o coração. Ele estava preparando o povo para receber o Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o rei que haveria de vir, o rei ungido. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor dos seus lombos, e comiam gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizo com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos registra aqui a narrativa acerca do batismo de João, e ele coloca que o batismo de João é o batismo de arrependimento, é o batismo pré-Cristo. Mas ele também já apresenta o batismo em Cristo, colocando o batismo nas águas, e ele próprio, quem? Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo. Então aqui a gente já começa a ver uma série de batismos distintos. Por isso que o escritor de Hebreus coloca doutrina dos batismos. Interessante a gente observar que João pregava o arrependimento e o batismo de João era batismo de arrependimento. Para quê? Para a remissão de pecados.
Na pedra anterior, nós estivemos falando sobre arrependimento de obras mortas. Agora nós estamos falando sobre arrependimento de pecados. É diferente. Amartia, errar o alvo, né? A martiologia, doutrina do pecado. O batismo de arrependimento, ele prepara o caminho para o senhorio. As pedras, na verdade, cada pedra que nós vamos estabelecer, nós vamos de novo ao fundamento, passamos uma por uma para poder estabelecer a próxima pedra. Isso, na verdade, como um ciclo. Isso, na verdade, continuamente diante de uma visão, pregando e batizando no arrependimento. Batismo no arrependimento, então, prepara o caminho para Jesus entrar nas nossas vidas. Olha o que João vai dizer no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 4, João nos diz, nele, em quem? Em Cristo estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aqui no versículo 2 e 3 nos diz que está escrito no profeta Isaías, ou seja, profeta Isaías, que profetizou 750 anos antes da vinda de Jesus, ele já profetizou no capítulo 40, versículos 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que está torcido se endireitará e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Então, João Batista foi profetizado 750 anos antes pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Isaías aqui ele estava profetizando, ele não sabe muitas coisas do que ele profetizou, nem ele mesmo entendia, mas ele tinha que escrever. Nem sabia do que se tratava. Imagine, né, o profeta Isaías ter que escrever: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele tem que ter muita comunhão e muito relacionamento com Deus para acreditar realmente que essa era uma palavra da parte de Deus. Porque humanamente parece incoerente uma virgem conceber, uma virgem ter um filho, uma virgem dar à luz a uma criança. Mas se Deus estava mandando escrever, ele escrevia: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então a maior prova de que a Bíblia é realmente um livro divinamente inspirado por Deus, nós observamos que ela foi escrita em períodos distintos, em condições diferentes, em situações diferentes, em ambientes diferentes, ora no deserto, ora no vale, ora no palácio, mas ela traz a mesma revelação. Moisés, que escreveu séculos e séculos antes, ele escreve na mesma linguagem, porque tem um só inspirador, que é o Espírito Santo de Deus. Moisés escreve o Gênesis, mas ele não estava lá, ele recebeu por revelação e por aquilo que ele estudou no Egito, foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Ele não viu o começo, mas ele escreveu acerca do que já tinha acontecido. O Espírito Santo o inspirou a escrever o começo. E agora Isaías não viu o futuro, mas ele foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus e escreveu coisas que aos homens era impossível. E Moisés, então, escreveu do princípio, Isaías escreveu do futuro. Agora, voltando para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4, apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então o texto nos diz que João Batista apareceu pregando arrependimento para os pecados. Então aqui nós vemos que o batismo era de Deus. Por quê? Um homem que foi profetizado 750 anos pelo profeta Isaías, antes de vir já era falado acerca da vinda dele, e ninguém pode profetizar, como diz a própria palavra de Deus, nenhuma profecia do Antigo Testamento veio de vontade humana. Ninguém poderia ter profetizado se Deus não revelasse tamanha revelação, tamanha glória. Então aqui nós já temos a resposta de onde era o batismo de João. O batismo de João era dos céus, era do próprio Deus. O próprio Deus que revelou a Isaías foi Deus que enviou João Batista 750 anos mais tarde para poder cumprir aquilo que tinha sido revelado
por Deus ao profeta Isaías. Muitos entram em conflito dizendo que João Batista é a encarnação do profeta Elias, porque, na verdade, alguns textos vão dizer, esse é o Elias que haveria de vir. E como que a gente responde a isso? Em primeiro lugar, reencarnação não existe. A palavra de Deus nos diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não, mas Elias não morreu. Mas, na verdade, nós temos que entender que a palavra de Deus nos diz que ele viria no espírito de Elias. Ou seja, você sabe que o Antigo Testamento, o Espírito Santo era de visitação. Vir no espírito de Elias significa o espírito que visitou Elias é o espírito que vai mover João Batista. O espírito que agia através de Elias era o Espírito Santo de Deus. E o espírito que agia através de João Batista, que veio num período de transição do encerramento da dispensação da lei para o estabelecimento da dispensação da graça. E aí nós vemos algumas profecias, algumas revelações que nós precisamos entender. Volta comigo para Malaquias, capítulo 4, livro do profeta Malaquias. Antes do Senhor encerrar o Antigo Testamento, último livro para encerrar o Antigo Testamento, o Senhor encerra com uma palavra profética tremenda. Capítulo 4, versículos de 1 a 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. No mesmo verso, Deus nos dá uma revelação de dois tempos da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, a primeira e a segunda. Eis que eu envio o profeta Elias antes do dia grande. Encerra um período. Eis que eu envio o profeta Elias antes do dia terrível. Outro período. Qual que é o dia grande? O dia grande é a primeira vinda de Jesus, quando ele veio a esse mundo para poder trazer salvação. Ou seja, o mundo andava em trevas, não tinha esperança, não tinha salvação, mas no meio das trevas surgiu a luz, nasceu Jesus, então esse foi o dia grande. Mas o dia terrível é quando Jesus vier para arrebatar a igreja e aonde, na verdade, ele vai tirar a igreja dessa terra e vai ser terrível para os que ficarem. Então a gente observa que o dia grande e terrível vai ser antecedido pela unção que estava sobre o profeta Elias. Muitas pessoas ficam questionando quem começou com o batismo, de onde veio o batismo, como que João Batista começou a batizar. Existiam alguns rituais no Antigo Testamento de purificação. Desde o tabernáculo, desde da bacia de lavagem com água, havia todo um ritual de purificação. Mas o que o profeta Malaquias registra aqui é a vinda do profeta Elias, ou seja, a unção que estava sobre Elias para preparar o caminho e endireitar as veredas antes da primeira vinda e antes da segunda vinda de Jesus, o Messias. E que, na verdade, nós vamos ler alguns textos do próprio Jesus dizendo: vocês estão esperando Elias? Eu vos digo que ele já veio e vocês não reconheceram, era João Batista. Então, na verdade, a gente observa o quê? A unção que estava sobre Elias é a unção que esteve sobre João Batista também. Então, da onde começou o batismo? Como surgiu o batismo, visto que no Antigo Testamento não se tinha a prática do batismo? Embora não tivesse a prática do batismo, tinha os rituais de purificação, tinha os rituais de banho da purificação para poder mexer com as coisas sagradas. Para poder mexer aí com as coisas do templo. Havia todo um ritual
de banhos para os sacerdotes, sumo sacerdote, e até a questão dos levitas que iriam conduzir as coisas sagradas. Agora, quem começou, na verdade, o batismo foi João Batista. João Batista, ele tinha a consciência do seu chamado e do seu propósito na terra, ele tinha convicção da obra que ele veio fazer. Ele convocava Israel ao arrependimento e ele administrava o antigo ritual judaico do batismo, por meio do qual os convertidos ao judaísmo, eles eram cerimonialmente limpos quando se tornavam o que de fato eram, filhos adotados da aliança. Isso era para todo aquele que entrava no judaísmo. Então tinha já essa prática, entrou no judaísmo, tinha que passar pelo ritual do batismo. O batismo de arrependimento, João conclamava os judeus a admitir que se haviam afastado de sua aliança com Deus e que deveriam aproximar-se de Deus como se fosse da primeira vez. Ou seja, ao submeter-se ao batismo de João, eles estavam, de fato, recomeçando uma vida com Cristo, recomeçando uma vida com Deus. O ritual do batismo também tinha outro significado que seria importante para o estabelecimento de Jesus Cristo. Ele era um ritual de sacerdotes, os quais eram purificados pela lavagem de água pouco antes de se representar o povo perante Deus no lugar santíssimo. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que passar todo pelo ritual de purificação, ritual de lavagem da água. Chegou o momento em que Jesus apresentou-se a João Batista para ser batizado. No primeiro momento, João resistiu e recusou batizar a Jesus, dizendo: eu é que careço ser batizado por ti, eu é que necessito. Marcos capítulo 3, verso 14, aonde nós vamos ver exatamente esse texto, vai nos dizer então acerca do batismo de João, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então, Mateus registra aqui essa situação. Ele estava enganado em achar que Jesus estava submetendo-se ao batismo de arrependimento que o profeta pregava. Jesus, ele tinha algo mais em mente. Na verdade, ele queria cumprir todas as coisas. Ele não passa pelo batismo de João porque ele necessitava de arrependimento, porque ele nunca teve pecado. Ele estava prestes a conceder um novo significado ao símbolo da imersão na água. Ele estava prestes a estabelecer um novo começo, mudando para sempre o significado, o conceito e o ritual do batismo. Jesus entrou nas águas do Rio Jordão para ser imerso nas águas e, diante do testemunho de enorme quantidade de discípulos de João e outras pessoas que estavam ali, Jesus recebeu a afirmação do Pai. Ou seja, quando ele estava nas águas ali do Rio Jordão, o Espírito de Deus apareceu numa forma corpórea de pomba, desceu e pousou sobre ele, e uma voz estrondosa dos céus abalou toda aquela multidão. Mateus capítulo 3, verso 17 nos diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Naquele dia, Jesus iniciou oficialmente uma jornada que o levaria ao seu destino final. Ou seja, a realização desse ritual de limpeza anunciou publicamente o início do ministério de Jesus, a busca do seu chamado, a busca do cumprimento da sua missão. Seu primeiro ato foi, então, transformar o batismo numa porta simbólica para um novo tipo de vida ou um novo nascimento, uma entrada pela qual ele seria o primeiro a passar, porque Jesus tem que ser a primazia, o primeiro em todas as coisas. Existem diversos ensinamentos no batismo que nós vamos procurar falar um pouco deles durante a nossa matéria. 2 dos discípulos de João Batista, João, filho de Zebedeu, e André, irmão, acharam que essa nova entrada era intrigante demais para ser ignorada depois de ouvir o precursor do Senhor Jesus Cristo chamar: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Então, esses dois seguidores de João Batista deixaram João Batista para seguir a Jesus Cristo. Isso nós vemos em João, capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, claro, esse João que escreveu o Evangelho não é João Batista, esse João é discípulo de Jesus, o mesmo que escreveu as epístolas de João, primeira, segunda e terceira carta de João, e também o mesmo que escreveu Apocalipse no ano 100, meados do ano 100. Mas vamos lá para Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 35, nos diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então nós vemos aqui a escolha dos primeiros discípulos, vemos aqui que os 2 dos primeiros discípulos eram discípulos de João Batista, e João Batista dá um indício: eis aí o Cordeiro de Deus, e eles deixam de ser discípulos de João Batista e passam a seguir a Jesus, e aí então você já vê toda essa narrativa, como ela procede. Nós observamos então que podemos imaginar a conversa que aconteceu naquela tarde, quando eles chegaram até a casa de Jesus, à noite afora, André, João, ouvindo Jesus e degustando cada palavra dele durante o jantar, durante aquele momento que eles passaram juntos de comunhão. Só que é óbvio que ele teve um impacto profundo ao ouvir o que Jesus falava, e André partiu na manhã seguinte para procurar o seu irmão, e quando encontrou seu irmão, levou também para encontrar o mestre, encontrar o Rabi. A gente vai falar sobre essa escolha em uma dessas matérias que a gente tem ainda a gravar. Mas vamos para João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, versículo 3, nos diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Aqui há 2 tempos, né? A lei e o profético. E nós estamos trabalhando acerca desses 2 tempos, da congruência desses 2 tempos. Agora, ainda nesse capítulo, versículo 10 a 13, nos diz: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. A grande verdade é que tem duas pessoas que o povo judeu respeita e considera muito e dá muito crédito: Moisés e Elias. Moisés, que marca o tempo da lei, a dispensação da lei, a quem era o mediador do Antigo Testamento. Moisés, que na verdade tirou o povo do Egito e conduziu eles no deserto, recebeu a revelação do tabernáculo, construiu o tabernáculo, recebeu a revelação dos mandamentos, a revelação das leis, escreveu o Pentateuco. Então, na verdade, sempre que a Bíblia vai falar acerca de lei, ela aponta para Moisés, porque ele que marcou a dispensação da lei.
Já Elias é aquele que marcou a unção profética, a restauração profética, o ministério profético foi marcado pelo profeta Elias, principalmente no evento de confrontar Acabe, Jezabel e Deus responder por fogo. Foram homens que marcaram época. Então, tanto é que até os próprios muçulmanos, eles aceitam até hoje os ditos de Moisés, que copiaram grande parte dele para formar até o próprio Alcorão. Agora, Jesus afirma que o tempo profético é o João Batista. Vamos para Mateus capítulo 11, Evangelho segundo Mateus, de 11 a 15, vai nos dizer assim: E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei, todos os profetas, está falando sobre o período de Elias, e a lei, sobre o período de Moisés, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Então nós observamos aqui, dentro desse texto de Mateus capítulo 11, aonde Jesus está falando acerca de João Batista e reconhecendo dos de nascido de mulher, não há ninguém maior do que ele, dentro desse período, dentro dessa dispensação. Já Lucas vai registrar essa ocorrência no capítulo 1, acerca da vinda de João Batista, ele vai dizer dos versículos 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e na virtude de Elias. Irá diante deles no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Quando olhamos para Malaquias, entendemos que a profecia ela é para dois tempos. Ela estava dizendo que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Antes do grande dia, foi o dia, na verdade, da vinda de Jesus para trazer salvação. Então, antes do grande dia, foi João Batista. Elias foi João Batista. Mas antes do terrível dia do Senhor, Deus não vai levantar um profeta, um apóstolo, um avivalista. Deus não vai levantar uma pessoa, porque agora ele tem uma igreja na terra. Mas ele vai levantar, sim, a igreja na unção de Elias. A última geração que antecede o arrebatamento, ela tem que ser como Elias, ela tem que ser uma unção profética, ela tem que ser uma geração profética que vai confrontar o caminho, que vai, na verdade, trazer a revelação de Deus, que vai confrontar o sistema de Jezabel, vai confrontar os Acabes. Então nós observamos que a geração que antecede o arrebatamento da igreja, antes do terrível dia, ela tem que se levantar na unção de Elias e propagar a mensagem de Elias, propagar a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e crede, porque a vós é chegado o reino dos céus. E o método do batismo? O método do batismo, João tinha uma forma física de demonstrar ao povo a decisão de que eles estavam se arrependendo mesmo, ou seja, uma forma física que demonstrava um arrependimento genuíno. Sabemos que arrependimento é uma decisão. Tem gente que chora e não se converte. Tem gente que chora, tem remorso. Tem muita gente que chora como se estivesse arrependido, mas que na verdade, tendo uma outra oportunidade, ele peca de novo. Então, muita gente dizendo que se arrependeu só porque foi pego no pecado. Agora, arrependimento leva a uma decisão de mudança de vida, uma decisão de transformação. E era isso que João confrontava no deserto. Por que vocês
dizem que se arrependeram, quando na verdade não há transformação, não há mudança. A esses que João Batista chamava de raça de víboras. Então vamos mais uma vez para o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. João batizou em água. Ele colocou Jesus dentro da água e debaixo d'água. Imersão, báptito, colocado dentro de. Agora, interessante que ainda não havia o batismo no corpo. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha iniciado o ministério dele. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então não havia o ministério, o batismo no corpo. Mas aqui nós vemos o batismo de João, é o batismo pré-Cristo e é o batismo de arrependimento. Então essas três nomenclaturas estão falando do mesmo batismo. O batismo que vai preparar o coração da pessoa para receber o senhorio de Jesus. E interessante que esse batismo é pregado e propagado até hoje. É o batismo que vai preparar o coração da pessoa para receber Jesus. Mas existem algumas referências bíblicas que vão citar acerca desse batismo. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva estava crescendo e se expandindo, se espalhando. E aqui nós vemos em Atos 10, Pedro fazendo uma menção que tudo começou depois do batismo que João pregou. Pedro vai citar acerca do batismo de João ali na casa de Cornélio. Cornélio, um centurião romano, que Deus deu uma revelação para ir buscar Pedro para vir falar sobre o caminho da salvação. E quando ele está explicando essa revelação, no versículo 34, nós vamos observar: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, bem sabeis vós, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Essa palavra veio, interessante ele colocar, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Outra passagem que ele também, nós vamos ver aqui o batismo de João, agora já na situação de Atos 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 25, já na situação de Paulo. A outra palavra onde a gente vê aqui, Apolo em Éfeso e Corinto, este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Conhecendo somente o batismo de João. Então você vê que tinha chegado até eles a mensagem de arrependimento. João veio preparar o caminho, endireitar as veredas, embora
foi um curto tempo seu ministério, mas seu ministério alastrou, saiu por todos os lados a mensagem de arrependimento. Atos 18, 25 mostra Apolo conhecia somente o batismo de João. Capítulo 19, a terceira viagem missionária de Paulo, dos versículos 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então aqui nós vamos ver, só nesse trecho, desses 7 versículos, citado pelo menos 4 batismos. Eles estão falando do batismo de João. Paulo chega em Éfeso e vê que eles estavam incompleto. Paulo chega em Éfeso e vê que estava faltando alguma coisa na vida daquelas pessoas. Ele viu que faltava a ausência do mover do Espírito. Por quê? Porque eles ainda nem tinham ouvido falar no Espírito Santo. Então Paulo ministra sobre eles, dizendo: vocês conhecem só o batismo de João, que é o batismo de arrependimento, que é o batismo justamente que preparou o caminho. Agora Paulo fala do batismo em nome do Senhor Jesus nas águas, que na verdade também agora ele tem o entendimento do batismo no corpo de Cristo, porque Cristo já havia ressuscitado e inaugurado a igreja, mas ele ministra sobre eles o batismo no Espírito Santo e eles começam a falar em línguas. Então nós temos aqui o batismo de João, o batismo de arrependimento, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo nas águas, e o batismo no corpo de Cristo e o batismo no Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 20. Atos 26, 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Não só João Batista pregava o arrependimento, como Pedro também começou seu ministério pregando arrependimento, e agora nós estamos vendo Paulo pregando arrependimento. Paulo propagando arrependimento, porque sem arrependimento não tem como preparar o caminho para o senhorio de Jesus. Então, Paulo pregava arrependimento, Pedro pregava arrependimento, Jesus também pregava arrependimento. Aliás, todos eles começaram seu ministério pregando arrependimento. Arrependei-vos e crede, porque a vós é chegado o reino dos céus. Com a vinda de Jesus, com a manifestação do ministério de Jesus, não invalida o que João pregava, muito pelo contrário, atesta, testifica o que João pregava. Ou seja, até hoje temos que pregar o batismo de arrependimento. Então esse batismo é um batismo que é válido para a igreja nos dias de hoje. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas indo para o batismo nas águas sem passar pelo batismo de arrependimento. Indo para o batismo nas águas sem ter uma experiência de conversão, sem se arrepender dos seus pecados, achando que a água salva. A água não tem nenhum poder místico, a água do tanque batismal, ela não salva ninguém. Na verdade, uma pessoa que vai para a água do batismo sem o conhecimento e o entendimento do batismo no arrependimento, ele entra um pecador seco e sai um pecador molhado. É a única diferença que faz o batismo nas águas, se ele não tratar o coração primeiro, se ele não se arrepender, não preparar o caminho. Hoje, mais do que nunca, é necessário nós voltarmos à origem e nós pregarmos o arrependimento. E detalhe, o batismo do arrependimento não precisa ser uma só vez. Uma vez que você se arrependeu lá atrás, não se arrepende mais. Não.
toda vez que pecarmos, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, homem, que confessando nós os nossos pecados a Ele, Ele nos perdoa e nos purifica, nos lava de todo pecado. O povo precisa aprender que evangelho é mudança de vida, evangelho é transformação. O Senhor está de braços abertos para todo e qualquer pecador, mas o encontro com Cristo tem que causar mudança, tem que causar transformação. A mudança de vida tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Mudar de vida e não fazer mais o que desagrada ao Senhor. Isso você vai firmar o senhorio de Jesus na tua vida e vai dar um novo rumo à tua vida. Precisamos hoje, mais do que nunca, falar sobre arrependimento e levar essa geração ao arrependimento. Porque sem arrependimento, sem o senhorio de Jesus, ninguém vai ver a Deus. Quantos hoje não estão mais pregando a verdade para não perderem membros? Um tremendo engano. Porque, na verdade, se ele não fala sobre a verdade, não prega a palavra da verdade, ele está com um grupo de pessoas que já estão perdidas. Então, ele não vai perder membros, eles já estão todos perdidos. Então, nós precisamos estar voltando à essência da palavra e chamar pecado pelo nome. Fornicação é pecado, mentir é pecado, adultério é pecado. Porque, infelizmente, muitos hoje estão praticando essas coisas, desagradando a Deus e não têm conhecimento da verdade. Se você nunca passou pelo batismo de arrependimento, essa é uma oportunidade que você tem. Faça essa oração comigo para que você possa preparar o teu coração para estabelecer o senhorio de Jesus na tua vida. Deus de amor e verdade, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos guia a toda a verdade. Que a Tua palavra venha a ser a nossa regra de fé e prática nas nossas vidas e que Jesus a cada dia venha a ser Senhor das nossas vidas. Pai, nós nos arrependemos de todos os pecados, nos arrependemos, ó Pai, de tudo aquilo que fizemos, praticamos, pensamos, ó Pai, que foi contra a Tua vontade e clamamos pelo perdão dos nossos pecados. Confessamos os nossos pecados hoje, Senhor, clamando que Jesus venha a ser Senhor de todo o nosso coração, de todas as áreas da nossa vida, em o nome dEle que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente e fique conosco. Essa matéria traz muitas revelações. Na nossa próxima aula, nós estaremos trabalhando acerca do batismo no corpo em Cristo Jesus. Deus abençoe. Até mais.